Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Conhecimento não pode parar. Olha lá, galera, hoje nós vamos trabalhar com crase, certo? O que é crase? Nada mais é do que a fusão de duas letras, sendo que uma é uma preposição, a preposição a, e a outra é o artigo definido feminino que fará uma fusão. Ah, sim! Aí você tem o a, que por acaso eu não coloquei aqui. Quando você faz a fusão, você tem quem? Você tem isto, marcado com acento grave, que é esse daqui. Eu não coloquei no quadro, certo? Então, olha, quando ocorre a fusão da preposição a com artigo definido. Por que coloquei aqui o definido diferente? Motivo. Todo mundo fala artigo, ali colocou artigo. Há gramáticos que colocam somente artigo, mas é o artigo definido feminino, ok? Por quê? Porque a crase ela costuma aparecer antes de palavras femininas, salvo as suas exceções. 99% das vezes ela está antes de palavras femininas, salvo as exceções, ok? Então, olha só. Coloquei aqui como exemplo para vocês. Vou à loja. Como eu coloquei esse lado aqui, quem vai a, volta da. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Se eu vou a e volto da, crase nela. Então, vou à loja. Peguei um substantivo aqui, vou à loja. A loja, palavra loja, é palavra feminina. Então, eu tenho a preposição mais o artigo definido. Fiz a fusão, portanto, eu tenho a crase. E você deverá prestar atenção também na transitividade, tá? Porque quando você tem um verbo transitivo indireto e o seu complemento obrigatoriamente é um objeto indireto, você terá a obrigatoriedade da presença da preposição. Portanto, se eu vou a, certo? Quem vai a algum lugar. Algum já é uma palavra indefinida. No entanto, aqui esse algum está sendo definido pela palavra loja. Quem vai a loja. Então, eu tenho a preposição mais o artigo. Assim como eu também coloco alguns macetes, mas eu digo sempre, não vá por macete, não vá por decoreba, vá por interpretação. Então, veja só. Por que estou falando isso? Porque a é preposição, certo? Eu tenho a presença da preposição a mais algo, correto? Porque tem outros que eu vou apresentando. A é preposição, para é preposição. Se você puder trocar o a pelo para e der certo, e a palavra for feminina, você terá crase. Se a palavra for masculina, proibido crase, correto? Exceto se cair no grupo das exceções. Por exemplo, quem vai a algum lugar, vou à loja. Quem vai, eu vou a algum agora tem nome, está definido palavra loja, objeto indireto e verbo transitivo direto, revisando, né, transitividade e regência. Portanto, crase ali, preposição mais o artigo, palavra feminina. Já no segundo, a inicial dos pronomes possessivos. Aquela, aquelas, é palavra feminina, né? Com certeza irá antecedê-la. Ou antecedê-las. Aquele, aqueles, aquilo. Vou cair no grupo das exceções aqui. Por quê? Aquele ou aqueles. Aquilo. Não é quilo de peso, não. Aquilo que tá ali, sabe? Ou aquilo lá. Pois bem, essa palavra, no caso, as três, aquele, aqueles, aquilo, são palavras que estarão regendo palavras masculinas. Então, de certa forma, estarei no grupo das exceções. São pronomes que estão presentes, porém, no grupo das exceções. Entendido? Por exemplo, vou àquela loja. Vou trocar de novo. Vou para aquela loja ou aquela vem
no caminho, né? Troquei o a pelo para. Vou para aquela loja. Tem a preposição mais o pronome aquela. Correto? Outro tópico, a inicial do pronome relativo. Qual pronome relativo? A qual? As quais. Sim, senhor. Você tem que saber quais são os pronomes. Pronomes não é matéria difícil. Pronomes é uma matéria fácil. É uma matéria subdividida. Se você não sabe, quando você estiver fazendo uma prova, interprete. A interpretação te leva à resposta. Se estiver ali trabalhando com pronome possessivo, possessivo é posse, é meu. Se é meu, não é seu. Se eu estou trabalhando com pronome demonstrativo, vou trocar a palavra, vou apresentar algo, estou apresentando algo, estou demonstrando. Olha, estou demonstrando a vocês que esta caneta é na cor preta, a tinta dela é preta. Então, veja, é uma demonstração, certo? Então, estará demonstrando algo, o pronome estará demonstrando algum objeto, alguma referência, algo. Eu não gosto da palavra coisa, porque coisa é palavra que, no meu ponto de vista, é ausência vocabular. Ou você dá nome, ou você coloca a palavra algo, correto? Então, veja, a qual, né? Pronome a qual. A loja a qual vou ficar, a loja a qual vou fica no shopping. A qual é um pronome relativo, está relacionando algo, correto? Aí, quando eu falei de pronomes e interpretação, se você tem indefinido, é aquilo que não tem definição, não é certo. Se você pensa em pronome pessoal, as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela e elas também, certo? Se você pensar em pronome, qualquer que seja, basta que você interprete, não é difícil, tá? Depois, o exemplo, a loja a qual vou fica na loja, tem a preposição mais qual. Veja, vem com crase. Eu chamo a atenção, vou começar aqui os casos gerais, ao seguinte, a crase, ela é exata, ela sempre vem de forma exata. Ela não aparecerá nunca, quando estiver com algo indeterminado, indefinido. A crase, ela somente aparecerá onde houver algo definido, certo? Se não há definição, aproximadamente não é definição. Então, aproximadamente não tem ideia nenhuma de crase. Por que estou falando isso? Porque aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo, dentro das regras, né, dos casos gerais, que a crase ela vem obrigatoriamente na designação de horas. Exatidão. Por quê? Voltou às 10 horas, chegou às 10, não foram 10h10, 10h15, 10h30, chegou às 10, certo? Cheguei a 1h. Esse a 1h que você chegou a 1h mesmo, você não chegou aproximadamente 1h ou a cerca de 1h, não, é a 1h, 1h no seu relógio, 1h da manhã, né? Porque aqui eu não coloquei complemento para identificar se é da madrugada, ou se é da tarde, 1h, 13 horas, né? Então, estou colocando aqui, especificando essa a 1h, tá dizendo o quê? Horário? Eu dei esse exemplo, né? Você entendeu isso? Não foi isso não, gente. Eu cheguei a 1h, o tempo que eu cheguei, não tá dizendo a hora, a 1h do relógio, porque tem gente que pensa sempre assim, então eu já estou imaginando meus alunos, então eu estou dizendo, não, eu cheguei a 1h, ou seja, se são 14 horas, tem exatamente 1h que eu cheguei aqui, ou seja, são 14, cheguei às 13. Entendido isso? É o tempo, é interpretação. E quando eu falo de verbo, transitividade, quem chega em é preposição, né? Presta bem atenção, preposição. A crase, ela aparece muito, não é pouco não, aparece muito, mas demais,
com os verbos transitivos indiretos, porque exigem a presença da preposição. E a crase, por sua definição, ela é a preposição a mais um artigo definido feminino a. Então, bem, transitivo indireto, sempre o verbo estará, correto? Voltando para cá, sempre antes de palavras do gênero feminino. Não sou muito fã dessa certeza não, tá? Por quê? Porque existem exceções. Existem exceções que você terá que fazer a interpretação para chegar até a sua resposta. Sim. Por quê? Por exemplo, daqui a pouco eu vou para lá, tá desse lado de cá. Então, olha só, sempre antes de palavras de gênero feminino. Ah, não, eu vou para lá, mas eu posso exemplificar aqui, né, dos pronomes possessivos. Aquela ou aquelas será uma palavra que estará antecedendo algo que seja aqui feminino, correto? Porém, aqueles e aquilo, ou aquele, aqueles, aquilo, estará antecedendo a algo que, muito provavelmente, será masculino. Então, já caí numa exceção. Portanto, quando se costuma ensinar crase, costuma-se dizer que é sempre, salvo as exceções. Então, esse sempre, como eu coloquei, é porque ele está sempre nas gramáticas. No entanto, esse sempre cai junto quando você está interpretando. Ao interpretar, o sempre fica de lado, ok? Porém, nas gramáticas você encontrará sempre, como eu coloquei aqui. No entanto, como eu sou muito da bandeira da interpretação, você entenderá que tem exceções. Portanto, esse sempre pode cair como já caiu em aquele, aqueles, aquilo, correto? Mas, veja, aqui esse exemplo, ele vem explicando o motivo do sempre. Pedir informação à professora, não é o professora, é a professora. Então, crase nela antes da palavra feminina. Tem crase. Quem pede, pede algo a alguém. Olha a transitividade verbal, certo? Aqui a oração eu deixei quebrada, tá? Se fosse ao professor, eu teria a mais ó. Se eu tenho a mais ó, eu tenho a preposição. Tá lá no início da frase. Mas eu tenho o, né? O, que é artigo definido masculino. Nessa hora, sempre feminino. Então, não tem. Portanto, ao professor. Quando vocês estiverem fazendo um exercício e caso consiga, tá na dúvida, pega aquele nome que lá apareça para você e coloque no masculino. Se ficar ao, se acaso antes daquela palavra no masculino, por exemplo, aqui como foi feito, ao professor, à professora. Se eu tenho ao professor, opa, eu sei que eu tenho uma preposição mais um artigo. Muito provavelmente, aqui no feminino, haverá a presença da crase. Certo? Também tem essa dica, ok? Aqui, por exemplo, quando falei do as quais, veja, não tenho crase aqui, tá vendo? Eu fiz a troca. Eu troquei aqui a palavra abrigos e casas. Porque se eu enviei algo, olha só, eu enviei o quê? Doações. Se eu enviei as doações aos, né? Se eu os abrigos aos quais enviei doações, eu enviei doações para os abrigos. E de mais a mais, eu já tenho aqui do lado o meu artigo dizendo que eu sou masculino, aos quais está posposto a uma palavra que é masculina, portanto, não tem crase. No entanto, as quais enviei doações, posposto a palavra casas, as casas está no feminino, crase nela. Entendido? A concordância está com o feminino, então manda crase. Aqui eu coloquei também com nomes geográficos. Aí eu já chamei a atenção com relação
A quê? Com relação a quem vai, volta de. Quem vai a, não é? Quem vai a, volta. Tem que voltar, correto? Quem vai a e volta de, crase para quê? Quem vai a e volta da, crase nela. Aí vamos lá. Fui à Argentina. Eu fui à Argentina, eu volto da Argentina. Crase aqui, antecedendo a palavra Argentina. Ok? Fui a São Paulo. São Paulo, me refiro aqui ao estado de São Paulo. O estado de São Paulo não recebe crase, porque é o estado. Mas faça de conta que eu aqui coloquei, tem um texto, e nesse texto eu estou me referindo à cidade de São Paulo, a capital de São Paulo. Eu não coloquei aqui, mas faça de conta que no contexto, eu tenho um texto anteposto antes disto aqui apresentado, falando que está tudo acontecendo e que eu fui à capital de São Paulo. E eu quero fechar o meu texto e dizer, portanto, fui a São Paulo. Esse fui a São Paulo, nesse momento, terá crase. Sabe por quê? Porque eu aí, nesse texto apresentado, criado por você, que eu só estou exemplificando, eu só fiz o quê? Eu fiz a omissão de um nome. Nome este que não é um verbo, é um nome, aquele que derivo. Pois bem, eu não repeti o quê? A palavra cidade, eu não repeti a palavra capital, mas eu estava me referindo no início do texto à capital de São Paulo. Então, eu quero fechar minha oração, portanto, fui a São Paulo. Esse fui a São Paulo está se referindo à capital no texto, olha a interpretação. Se está se referindo à capital, eu fui à capital, eu volto da capital, crase nela. Se for a cidade de São Paulo, tem crase. Se for, no caso, o estado de São Paulo, não tem crase. Assim como tem a capital do Rio de Janeiro. Ah, mas Valéria, a capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, sim. Eu posso falar da capital, eu fui ao Rio de Janeiro, mas eu fui à capital. Se você foi à capital, você volta da capital. Vai depender do texto. Se você volta da capital do Rio e no texto tem a mesma ideia que apresentei como em São Paulo, então crase nela. E se estiver falando da cidade maravilhosa, você foi à cidade maravilhosa, você está voltando da cidade maravilhosa. Será o quê? Nada mais, nada menos do que a presença de uma figura de linguagem chamada elipse, que é a omissão de um nome. Elipse, porque a omissão de um verbo é chamado de zeugma. Já estou até adiantando matéria, certo? Entendido aqui? Então, tudo tem que ter interpretação. Na designação de horas, eu já coloquei para vocês, nas locuções adverbiais de núcleo feminino. Ah, Valéria, eu vou ter que saber advérbio, eu não sei todos os advérbios. Sim, você tem que saber os advérbios. Mas você não sabe, não tem problema. Interpreta. Como assim? Por exemplo, existe de negação. Não, nunca, jamais. Está negando, né? Negação é aquilo que não é positivo. É o contrário, negação. Você lerá a sua questão e verá aquele que lá está marcado, em negrito, sublinhado. Que tipo vai perguntar a você qual é o nome daquele advérbio? Leia, interprete. Negação? Está negando algo? Ali você interpretou? Tem ideia de negação? Tem? Então é o advérbio de negação. Intensidade. Poxa, a galera confunde muito os advérbios de intensidade, sabe por quê? Pensam que é tudo que é positivo. Assim como acontece nos adjetivos. Eu prefiro trabalhar com adjetivo, que é aquilo que é uma característica. Não gosto do uso da palavra qualidade. É uma característica, um estado. Embora nas gramáticas apareçam característica, qualidade, estado. Aí eu viro para alguém e falo, você é feia e você é horrível. Desde quando ser feia e ser horrível é uma qualidade? É um defeito. E ninguém gosta de receber defeitos. Então, eu prefiro utilizar característica. Correto? Característica e estado, né?
Então vamos lá. Por que eu estou falando disso? Porque se eu penso em intensidade, todo mundo pensa na intensidade positiva. Na matemática não tem os números positivos e os números negativos? Então, se tem na matemática o negativo e o positivo, eu posso trabalhar a intensidade positiva e a intensidade negativa. Estou menos cansada hoje, estou muito cansada hoje. Muito é a intensidade, aquilo que está em excesso, correto? A ideia de excesso, é o extremo. Extremo também pode ser, dependendo do contexto, um advérbio, porque está voltada a quem? Ao verbo, correto? Estou extremamente cansada. Olha só, não é difícil entender, basta que você interprete. Não é difícil de entender, não, é interpretação. É que todo mundo gosta da língua portuguesa, assim, todas as palavras decoram. Quanto mais se decora, mais se sabe português. Não é assim. Quanto mais você interpreta, mais você aprende português. Porque se acaso você esqueceu um nome, na hora do seu exercício você verá lá que aparecerá para você as questões com os nomes. Exceto, é claro, se houver uma questão discursiva. Aí você vai imaginar, peraí, o que é posse? O que, por exemplo, nos pronomes, né? Agora, quando eu estou ainda nos advérbios de intensidade, eu tenho modo, eu tenho causa, eu tenho consequência, você vai encontrar ali as suas orações. Será que isso é uma consequência do fato que está ali? Será que isso foi uma causa daquilo que eu li? Será que a intensidade aqui é positiva ou ela é negativa? A maioria pensa só na intensidade positiva, tá errado. E tudo que vier sendo nomeado como advérbio estará sempre se referindo ao verbo. Ad é uma locução, locução não, vamos colocar de outra forma, fica melhor. Ad é uma partícula que é aquilo que está junto do verbo. Ad, no latim, é que está ao lado de, certo? Ad nominal, ao lado do nome. Adverbial, ao lado do verbo. Mas nem sempre está ao lado de. Aí a galera vai e decora pelo lado de. É porque ele estará se referindo a, certo? Se refere ad nominal, se refere ao nome. Pode estar um lá no início e outro no final, mas está se referindo ao nome, poderá ser o adjunto adnominal daquele nome que está lá na frente. Ah, o adjunto adverbial é aquele que está se referindo ao verbo. Por exemplo, olha só, nas locuções adverbiais aqui, feminino, tá? Então, atiravam a queima-roupa. Qual foi a forma que eles atiraram? A queima-roupa. Aí vamos lá. Suponhamos que esteja acontecendo um confronto entre polícia e ladrão. Atiravam a queima-roupa. Vamos lá. A oração, se você prestar atenção, quando você estiver escrevendo, você não vai escrever desse jeito nunca. Sabe por quê? Está ambíguo, não está sendo específico aqui, não está sendo apresentado com exatidão quem estava atirando a queima-roupa. Se era a polícia ou se era o ladrão. Portanto, a ambiguidade não pode acontecer no texto, tá? Eu coloquei como um exemplo proposital. Então, veja, atirava queima-roupa, ali atirava queima-roupa, lá atiravam à distância, com os snipers, vamos dizer assim, né? Pois bem, atirava queima-roupa, a forma, o modo que era atirado, a queima-roupa. E a queima-roupa está se referindo a quem? Ao verbo. Queima-roupa é palavra feminina. Atira, quem atira o quê? Atira em alguém, preposição, né? Você tem que saber preposição. Em, eu coloquei em algum lugar por aqui, acho que não, esqueci, então em é preposição também, né? Para quem esqueceu, em é preposição. Se é preposição, não se esqueça. Olha, verbo transitivo indireto e direto ao mesmo tempo. Pessoal, estou chamando a atenção na parte do transitivo indireto. Porque nesses exemplos aqui apresentados, eu tenho muitos verbos bitransitivos, direto e indireto ao mesmo tempo. Então, o exercício é crase e a transitividade aqui deverá ser indireta. Então, estou chamando a atenção a transitividade indireta. Intransitivo não. Intransitivo nem precisa de complemento. E quando tem adjunto adverbial. Olha só, tem que saber de verbo de novo, né? Então, vamos lá. Saíram às pressas. Quando eu vou à casa de alguém,
fora do meu município, sou da região dos lagos. Então, quando eu vou ao município do Rio, muitas vezes eu saio às pressas, porque eu quero sair com o dia claro. Assim como quem me visita, muitas vezes vai pegar a estrada, quer sair cedo também, sai às pressas. Por quê? Porque também quer pegar a estrada com o tempo claro. Então, o que acontece? A forma como a pessoa sai. Não sai calmamente, sai com pressa. É a forma. Então, adjunto, adverbial, de modo. Pressas é a forma, é o modo como sai. Sair é verbo, né? Quem sai, sai. Acabou, nem precisava, né? Atirava-se. Quem tá saindo, saiu. Mas aqui ele colocou um complemento. Então, é uma locução adverbial porque está se referindo ao verbo, certo? Quando, vamos lá, esse aqui é algo que tem que prestar muita atenção, tá? Quando fica implícita a presença da expressão implícita, não está ali na tua cara, no seu momento de leitura, você terá que identificar aquilo que não está visível, tá? Implícito é aquilo que não está visível. Como a elipse. A elipse muitas vezes ela não fica visível, certo? Então, quando fica implícita a presença da expressão moda de, olha, moda de, tá? Após o a, esse a é a preposição, correto? É a pré que eu tanto falo, tá aqui preposição. Mesmo diante de palavra masculina. É um caso geral do uso da crase. Então, veja, o que vai acontecer? A palavra moda é uma palavra feminina. Ela virá após o a, posposta, certo? Este moda de estará implícito. Então, tanto faz a palavra masculina ou feminina. Geralmente, claro, que está sendo chamada a atenção é masculina. Se feminino, perfeito. Agora, crase certa. Mas se masculina, a dúvida acontece. Por isso, eu chamo a atenção que esse sempre, muitas vezes, ele é 99%. Porque existem as exceções. Já coloquei a exceção naquele, naqueles, naquilo. Agora, estou colocando a exceção com a moda D. Por quê? Mas parece estar falando da moda D. Tá, mas você tem que identificar que moda de está implícito, não está visível. Aquele, aqueles, aquilo estará visível. Moda de não está escrito. Caberá você interpretar, verificar se ela ali se encaixa e ali se encaixando, crase nela. Mas como assim a moda de? É a forma como é feita. A forma. A moda, né, como é preparado. Por exemplo, comeremos um bacalhau a gomes de sá. Tá, comeremos um bacalhau a gomes de sá. A moda a gomes de sá. Como é feito o bacalhau? O bacalhau é feito de diversas maneiras, certo? Então, o bacalhau a gomes de sá, ele tem uma forma específica de se fazer, né? Tem seus ingredientes específicos. Tem a batata, como tem que fazer. O bacalhau, como tem lá que fazer. Tudo tem uma forma diferente. Tem que colocar ovos. Como faz? Pois bem, não vou falar de receita, né? Então, comeremos um bacalhau a gomes de sá. A moda de. Esse a é a preposição mais o artigo. Gomes, como eu coloquei certa vez para um aluno, eu costumo chamar, como tem muitos alunos com mesmos nomes, posso lhe chamar pelo sobrenome? Então, por exemplo, você viu a Gomes por aí? Porque eu tenho alunas com o mesmo nome, então chamo pelo sobrenome. A Gomes é ela. Mas e se for o Gomes? O Gomes não tem crase, mas se for a Gomes, olha só, feminino, masculino. Entendeu como é que é? Você vai brincar com isso aqui. É claro que eu não estou me referindo a ela com a moda dele, certo? Mas é só para você ter uma ideia que tudo você precisa interpretar, ok? Gente, falei pra caramba, né? A propósito, para quem de repente esquece, né? Quando eu tenho D mais A, D é a preposição, A, artigo definido feminino, eu tenho a preposição da. Quando eu tenho A mais O, a preposição,
Esse o é um artigo definido masculino, por isso que não entra crase. Mas quando você quiser ter a certeza, é só pegar. Transforma o masculino em feminino. Se tiver ao, é porque você vai ter crase no feminino. Já passei esse macete lá no início. D mais O, forma o do, preposição mais o artigo definido masculino. O a você pode trocar pelo para, mas aviso, não decore isso e não utilize isso sempre, porque não é 100%. Ok? A é preposição, assim como para também é preposição. Os verbos transitivos e diretos têm seus complementos com objeto direto. Todos eles exigem a presença da preposição. Preposição, você vai lembrar que a crase é a preposição mais o artigo definido. Olha só, maioria, crase presente quando tem um verbo transitivo indireto. Até se você trabalhar com sintaxe, tiver algum exercício e nele ali solicitar partes, olha só, você já sabe, tem crase? Tem crase, então eu tenho um transitivo indireto ali no meio do caminho, tá? Existe sempre a preposição. A elipse, eu falei que é a omissão de um nome, certo? E em é preposição também. O que você precisa saber? Interpretar. E vamos, que o ensino não pode parar. Na próxima aula de crase, colocarei para vocês as facultativas e as proibitivas, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva lá no canal Valéria Mesquita, tá? Literatura, gramática, redação. Vou gostar muito de ver o like lá de vocês, os comentários. Eu adoro ver os comentários, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima.